Salmo 91. A oração que ativa proteção total para o seu dia inteiro. Ore agora e veja Deus agir. Deus prometeu te guardar. E essa promessa está viva no Salmo 91. O salmo mais poderoso de proteção, livramento e cuidado divino. Este vídeo é um escudo espiritual, uma declaração de fé, um ato profético que coloca o seu dia e tudo o que te cerca debaixo das asas do Altíssimo. A palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Salmo 91, versículo 1. E também afirma: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, versículo 7. Hoje, enquanto esta oração é liberada, Deus começa a mover coisas que você não vê. Ele neutraliza ataques, silencia o mal, quebra armadilhas e envia seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. O seu dia não será comum, será coberto pela presença de Deus. Existem dias que começam antes mesmo de o sol nascer. Não porque você acordou mais cedo, mas porque a mente desperta com peso, com ansiedade, com aquela pressão silenciosa que ninguém vê. Às vezes, você abre os olhos e já sente o coração acelerado, como se estivesse entrando em uma batalha antes mesmo de compreender o que está acontecendo. Há manhãs em que o corpo se levanta, mas a alma permanece cansada. Há dias em que o simples fato de encarar o cotidiano parece uma luta difícil demais. Você já acordou assim, com a sensação de que o dia será pesado demais? Como se algo estivesse te cercando, como se a carga fosse maior do que sua força, como se o mundo estivesse em movimento, mas você estivesse preso por dentro. Muitas vezes, a verdadeira batalha não está no que acontece durante o dia, mas na forma como você se sente ao começar esse dia. É o peso emocional que te acompanha desde o momento em que seus pés tocam o chão. É aquela preocupação que já chega antes do café da manhã. É o medo silencioso das coisas darem errado de novo. É a sensação de vulnerabilidade, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, mesmo sem motivo aparente. E o mais difícil é que ninguém percebe. Você sorri, trabalha, conversa, cumpre compromissos, mas dentro de você existe um campo de batalha. Enquanto todos acham que está tudo bem, você sabe que, por dentro, está lutando contra pensamentos, sentimentos e pressões que ninguém vê. É nesse exato ponto, nesse lugar de cansaço espiritual, de ansiedade interna, de vulnerabilidade emocional, que o Salmo 91 se torna mais do que um texto bíblico. Ele se torna um abrigo, um escudo, uma declaração de sobrevivência espiritual. O Salmo 91 não foi escrito para dias tranquilos. Ele foi escrito para dias como este, dias de luta, dias de incerteza, dias em que o coração amanhece pesado, dias em que você precisa de proteção total antes mesmo de sair de casa. E é por isso que a palavra nos lembra, logo no início da caminhada do dia, que não estamos sozinhos. Quando tudo parece grande demais, quando o peso parece insuportável, quando as pressões externas e internas tentam te engolir, Deus libera uma verdade que atravessa os séculos e chega até você nesta manhã. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Perceba, ele não é um socorro distante, ele não é um socorro eventual, ele não é um socorro simbólico. Ele é socorro bem presente, aquele que chega antes mesmo da angústia te dominar, aquele que entra no ambiente antes de você desmoronar, aquele que te protege antes que o ataque se manifeste, aquele que vê antes que você peça e age antes que você entenda. Deus sabia que haveria dias assim, dias em que você acordaria com medo, dias em que você se sentiria fraco, dias em que você não teria forças para enfrentar o mundo. E por isso, ele deixou o Salmo 91, não como uma poesia, mas como uma arma espiritual, uma cobertura,
uma promessa de proteção diária, uma blindagem divina que envolve sua mente, seu coração, sua casa e seus caminhos. Quando o dia começa pesado demais, o céu não fica indiferente. Quando o coração acorda ansioso, Deus não fica distante. Quando a alma amanhece vulnerável, Ele não se afasta, Ele se aproxima. O Salmo 91 existe porque Deus sabia que haveria dias em que você precisaria dizer, antes de qualquer coisa: eu preciso que o Senhor me cubra hoje. Eu não consigo sozinho. Este é o tipo de dia em que o Salmo 91 não é apenas lido, ele é vivido. Ele é respirado, ele é declarado, ele é ativado. E enquanto você medita nessa palavra, uma verdade começa a se mover espiritualmente sobre você. Você não está entrando neste dia sozinho. Você não está vulnerável. Você não está exposto. Você não está desprotegido. O dia pode estar pesado, mas Deus é mais pesado que qualquer pressão. O medo pode estar presente, mas Deus é mais presente que qualquer ameaça. A ansiedade pode tentar controlar sua manhã, mas Deus controla o seu caminho. Este é o início. Este é o posicionamento. Este é o momento em que você respira fundo e declara: eu não começarei este dia sem a proteção do Altíssimo. Existem momentos na vida em que o medo se aproxima como uma sombra fria, silenciosa e constante. Às vezes, esse medo nasce de situações reais. Outras vezes, ele surge apenas da sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. É aquele sentimento de vulnerabilidade espiritual, como se você estivesse exposto, sem proteção, como se ataques invisíveis estivessem sempre à espreita. Ataques à mente, às emoções, à família, aos caminhos da vida. O medo de ataques espirituais e emocionais não é imaginário, é uma experiência humana. E muitas pessoas vivem assim todos os dias, tentando caminhar, tentando sorrir, tentando funcionar, mas carregando dentro de si a insegurança de estar desprotegidas. Talvez você tenha vivido isso recentemente. Talvez esteja vivendo agora. Talvez o medo tenha entrado pela porta da sua mente sem pedir permissão, e desde então você tem sentido que algo tenta te alcançar, tentar te ferir, tentar te enfraquecer. Mas existe um lugar, não físico, não geográfico, não visível, onde o inimigo não consegue entrar. Um lugar tão profundo, tão seguro, tão sagrado, que nenhuma seta, nenhuma inveja, nenhum laço, nenhuma palavra de destruição tem permissão de atravessar. Esse lugar é chamado de o esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 não começa falando de livramento, nem de anjos, nem de proteção externa. Ele começa falando de morada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é aquele que visita, aquele que conhece, aquele que ouve falar. É aquele que habita. Habitante não é alguém que passa. Habitante é alguém que permanece. Habitante não é alguém que corre até Deus apenas nas crises, mas alguém que vive na presença, caminha na presença, respira na presença e se esconde na presença. E é exatamente aqui que muitas pessoas perdem a revelação. O poder do Salmo 91 não é para visitantes, é para habitantes. Visitantes buscam Deus apenas quando o medo aperta. Visitantes entram e saem da presença conforme o humor. Visitantes tratam Deus como abrigo temporário, mas habitantes vivem dentro de Deus. Habitantes permanecem sob as asas do Altíssimo. Habitantes fazem da presença o seu endereço espiritual permanente. E por que isso importa? Porque apenas quem habita está fora do alcance das trevas. Quem visita a presença corre risco quando sai dela. Mas quem vive no esconderijo está literalmente invisível ao inimigo. Isso é tão poderoso que o Salmo 32:7 confirma: Tu és o meu esconderijo, tu me preservarás do perigo. Não é uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual. Existem ataques que só alcançam quem está exposto.
Existem palavras que só ferem quem está vulnerável. Existem ciladas que só funcionam com quem anda descoberto. Mas o esconderijo do Altíssimo é inacessível ao mal. O inimigo pode procurar, mas não encontra. Pode tentar, mas não atravessa. Pode lançar setas, mas elas caem antes de chegar. Porque não existe seta que alcance o que Deus esconde. Não existe escuridão que invada o local onde Deus guarda seus filhos. Habitando no Altíssimo, você se torna invisível ao ataque, intocável pela seta, inalcançável pelo laço, indestrutível pela guerra espiritual. A presença de Deus não é apenas consolo, é cobertura. Não é apenas carinho, é blindagem. Não é apenas paz, é proteção ativa. E aqui está um segredo espiritual profundo. Quanto mais você habita em Deus, menos o inimigo encontra você. Ele até tenta, mas não consegue. Ele até procura, mas não acha brecha. Ele até arma ciladas, mas elas se desfazem antes de chegar perto. Por isso, viver no esconderijo não é opção. É sobrevivência espiritual. É escolha diária. É posicionamento. É entendimento de que a presença de Deus não é lugar de visita, mas de permanência. E hoje, Deus te chama para esse lugar secreto. Um lugar onde a ansiedade não governa, onde o medo não domina, onde o inimigo não alcança, onde sua alma descansa, onde seus pensamentos se alinham, onde sua fé é fortalecida. Você pode não ver, mas enquanto você habita no Altíssimo, o céu inteiro te cobre. O esconderijo não é um conceito, é um endereço espiritual. E Deus está abrindo a porta para você entrar e permanecer. Existem batalhas que não aparecem para os olhos humanos, mas que drenam as forças da alma. Você já sentiu isso? Um desgaste repentino, uma tristeza sem explicação, uma opressão que surge do nada, conflitos que se multiplicam, palavras negativas que parecem te perseguir, inveja que tenta te enfraquecer espiritualmente, ataques emocionais que roubam sua paz. São lutas invisíveis que, quando chegam, não avisam, não pedem permissão e não respeitam o momento da sua vida. Há pessoas que estão sorrindo por fora, mas por dentro estão travando guerras que ninguém imagina. São atingidas por comentários, por críticas, por rejeições, por olhares carregados de julgamento. São tocadas por invejas, por sentimentos ruins lançados contra elas, por ataques emocionais que sugam energia e provocam fadiga espiritual. E, quando a batalha é interna, o corpo cansa, a mente pesa e o espírito se sente vulnerável. Mas aqui está uma verdade que muitos esquecem. A proteção de Deus não significa ausência de luta, significa presença de fortaleza. Não significa que você não será atacado, significa que você não será destruído. Não significa que palavras não virão, significa que nenhuma delas terá poder contra você. Não significa que o mal não tentará, significa que ele não vencerá. E é exatamente por isso que o Salmo 91:2 faz uma declaração tão poderosa, tão fundamental, tão necessária. Ele é meu refúgio e minha fortaleza. Refúgio é onde você corre para ser protegido. Fortaleza é onde você permanece para não ser vencido. Refúgio é onde Deus te acolhe. Fortaleza é onde Deus te defende. E essa fortaleza não é simbólica, é real, espiritual, inabalável. Imagine uma fortaleza antiga, feita de pedra sólida, impossível de invadir. Agora, amplifique essa imagem ao nível infinito. Assim é Deus. Um muro que o inimigo não atravessa, uma torre que o mal não escala, uma barreira que nenhuma palavra negativa rompe, uma defesa que nenhuma inveja consegue derrubar. Quando Deus se torna sua fortaleza, os ataques vêm, mas não te atingem. As palavras são lançadas, mas não te ferem. A inveja tenta, mas não prospera. A batalha se levanta, mas você permanece de pé. Não porque você é forte, mas porque Ele é a sua força.
E Provérbios 18:10 confirma essa realidade espiritual com uma precisão extraordinária. O nome do Senhor é torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Seguros, não abalados, não expostos, não derrotados. Seguros. Quando você corre para Deus, você entra em um lugar onde o mal perde acesso. Um lugar onde o inimigo perde visão. Um lugar onde as trevas perdem força. Um lugar onde você não luta sozinho. Deus luta por você. É por isso que muitas vezes o inimigo tenta te cansar antes de tentar te destruir. Ele quer enfraquecer sua fé, roubar sua paz, minar sua confiança, fazer você esquecer que existe um refúgio espiritual disponível. Mas quando você declara, mesmo em meio à dor, o Senhor é a minha fortaleza, o inferno inteiro recua. Porque essa declaração não é apenas uma frase, é um posicionamento, é um decreto espiritual. É um lembrete para o mundo espiritual de que você não está lutando com suas próprias forças. Você está lutando com o Deus que nunca perdeu uma batalha. E quando Deus está como fortaleza ao seu redor, você não teme a inveja, não teme ataques, não teme injustiças, não teme a língua afiada de pessoas usadas pelo mal. Não teme o levante espiritual, porque você sabe que nenhuma força contrária é maior do que aquele que te protege. A presença de Deus não te coloca em uma redoma para evitar todas as batalhas. Ela te transforma em alguém impossível de ser derrubado. A fortaleza não elimina a guerra, ela te garante vitória. O refúgio não remove ataques, ele impede que eles te machuquem. O nome do Senhor não impede palavras negativas. Ele impede que essas palavras encontrem morada em você. Hoje, Deus te chama a entrar nessa fortaleza. Não precisa entender, não precisa sentir, não precisa merecer. Apenas declare, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza. E veja como o céu se posiciona para te defender, para te cercar, para te guardar. Veja como a paz volta, veja como o espírito descansa, veja como a alma se fortalece. Porque quando Deus é a sua fortaleza, nenhum mal rompe, nenhuma seta entra, nenhuma acusação prospera, nenhum ataque prevalece, nenhuma batalha te derruba, há perigos que os olhos não veem. Há ataques que não fazem barulho, há armadilhas que não aparecem na superfície, mas que estão estrategicamente posicionadas para capturar, prender, desviar, destruir. E muitas pessoas só percebem que caíram quando já estão presas, não porque foram fracas, mas porque o inimigo trabalha no invisível. Ele age em sutilezas, em detalhes mínimos, em situações aparentemente inofensivas. O Salmo 91 menciona uma dessas armadilhas invisíveis, o laço do passarinheiro. O passarinheiro não captura sua presa com barulho. Ele não grita, ele não avisa. Ele prepara o laço em silêncio, ele estuda o comportamento, ele observa onde a vítima pisa, ele calcula o melhor momento, ele espera, pacientemente, até que o laço se feche. E é exatamente assim que o inimigo tenta agir na vida das pessoas, através de ciladas, enganos disfarçados, manipulações sutis, relacionamentos perigosos, portas aparentemente boas, mas que carregam destruição. São armadilhas que parecem oportunidades. São caminhos que brilham, mas que não têm Deus. São pessoas que se aproximam com sorriso, mas com intenção errada. São ofertas que seduzem, mas afastam da presença. São conversas que começam leves e terminam pesadas. São pensamentos que surgem de repente e tentam te desestabilizar. Muita gente imagina o inimigo atacando apenas com guerras grandes, mas ele prefere trabalhar com detalhes. Ele prefere laços. Ele prefere sutilezas. Ele prefere colocar algo no caminho que parece certo, mas não é. Por isso, há tantas batalhas internas, tanto cansaço emocional, tantos conflitos espirituais que você não consegue explicar. Não é apenas uma discussão, não é apenas um problema no trabalho, não é apenas uma insegurança.
Não é apenas um pensamento negativo, não é apenas uma pessoa difícil, é algo espiritual tentando te puxar para um laço que você não consegue identificar a olho nu. É exatamente por isso que Efésios 6:12 nos alerta. Nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra opiniões, não é contra comportamentos, é contra forças espirituais que tentam manipular situações, influenciar ambientes, distorcer emoções e aprisionar mentes. Mas aqui está a boa notícia, e ela é poderosa demais. Deus intercepta laços antes de você cair neles. Muitas vezes você nem percebe, mas Deus já desviou caminhos, já bloqueou conversas, já tirou pessoas da sua vida, já fechou portas que te destruiriam, já instalou laços antes que você pisasse neles. Ele não apenas te livra no laço, ele te livra do laço, antes, na raiz, no planejamento, no primeiro movimento do inimigo. Por isso, o Salmo 91 declara com autoridade: ele te livrará do laço do passarinheiro. Livrar do laço é livrar da armadilha que você não viu. É proteger você de ciladas que você nem soube que existiram. É guardar você de conversas que pareciam boas, mas eram venenosas. É desligar conexões que pareciam promissoras, mas eram destrutivas. É impedir você de entrar em ambientes que te fariam mal. É frustrar planos do inimigo que nunca chegaram até você porque Deus interceptou antes. Quantas vezes você pensou que algo deu errado, quando na verdade era Deus te livrando? Quantas vezes você se frustrou com portas fechadas, quando na verdade era Deus dizendo: eu sei o que você não sabe? Quantas vezes você perdeu alguém e depois percebeu que a presença dessa pessoa te arruinaria emocionalmente? Quantas vezes uma oportunidade caiu por terra, apenas para meses depois você agradecer a Deus por não ter entrado naquela rota? Você não tem ideia de quantos laços Deus rompe diariamente por você. Laços que você nunca verá, armadilhas que você nunca identificará, pessoas que você nunca descobrirá que estavam contra você, caminhos que você nunca saberá que te destruiriam. Mas Deus sabe, Deus vê, Deus intercepta. A proteção de Deus não é só para aquilo que você enxerga, é para aquilo que você jamais perceberia sozinho. E mesmo quando você pisa onde não deveria, mesmo quando você se aproxima do laço por descuido, fragilidade ou ingenuidade, Deus ainda assim intervém. Ele te puxa de volta, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te preserva, porque a promessa não depende da sua perfeição, depende da fidelidade dele. Hoje, Deus está quebrando laços ao seu redor, laços emocionais, laços espirituais, laços relacionais, laços de engano, laços de manipulação, laços de inveja, laços de queda. E ele está dizendo: eu te livrarei do laço do passarinheiro, caminhe sem medo, eu vou à sua frente. Existem momentos em que a alma simplesmente não consegue respirar. Momentos em que o cansaço não é físico, mas emocional. Quando o corpo até se deita, mas a mente continua acordada, girando em pensamentos que pesam, que oprimem, que sufocam. São noites em que o sono chega tarde e vai embora cedo. Noites em que pesadelos te perseguem, em que sensações estranhas rondam o ambiente, em que você acorda com o coração acelerado, como se estivesse lutando contra algo que não consegue nomear. É o tipo de cansaço que não se explica com palavras. Só quem vive entende. É aquele suspiro longo que sai do peito quando ninguém está olhando. É aquela pressão invisível no coração. É aquele nó na garganta que aparece sem aviso. É aquela crise de ansiedade que tenta te fazer acreditar que você está sozinho, vulnerável, exposto. E o mais cruel é que nessas horas nem sempre existe alguém para te ouvir. Nem sempre existe alguém para te abraçar, nem sempre existe alguém para te entender. A alma entra em um lugar de exaustão tão profunda que até as orações parecem difíceis. E você pensa: eu só queria descansar, eu só queria respirar, eu só queria um lugar seguro.
E Deus responde: esse lugar existe e é debaixo das minhas asas. O Salmo 91 revela um dos convites mais lindos da Bíblia. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. Não há linguagem mais profunda para descrever proteção emocional do que essa. As asas não são apenas um escudo, são um abraço. Não são apenas cobertura, são aconchego. Não são apenas defesa, são cura. É ali, debaixo das asas de Deus, que a alma cansada encontra um lugar para respirar de novo. O salmista, que conhecia tanto a dor quanto a presença, declarou em Salmo 17:8: esconde-me à sombra das tuas asas. Ele não pediu força, ele não pediu explicação, ele não pediu solução imediata, ele pediu sombra, porque quem está cansado não quer luz forte, quer descanso. Porque quem está aflito não quer movimento, quer silêncio. Porque quem está machucado não quer exposição, quer proteção. A sombra das asas de Deus é esse lugar. Um lugar onde você não precisa ser forte, onde você não precisa impressionar ninguém, onde você não precisa fingir que está bem, onde você pode apenas existir enquanto Deus cuida de você. Imagine isso. Asas gigantes, macias, poderosas, envolvendo você por completo. Um ambiente quente, silencioso, seguro. Nenhuma seta entra, nenhum ataque te alcança, nenhum medo domina, nenhuma ansiedade ecoa. É uma zona espiritual de descanso profundo, onde a alma finalmente relaxa, onde a mente desacelera, onde o corpo para de lutar. Ali, no esconderijo macio das asas do Altíssimo, o cansaço emocional começa a evaporar, e é exatamente isso que Deus está oferecendo agora. Você que está cansado, você que está ansioso, você que acordou da noite passada com o coração acelerado, você que sentiu opressões espirituais, você que luta contra pesadelos, ataques noturnos, perturbações invisíveis, você que tenta manter a postura durante o dia, mas por dentro está implorando por descanso. Deus quer te esconder debaixo das asas dele, não por alguns segundos, não por alguns minutos, mas enquanto for necessário para você recuperar o fôlego da alma. Debaixo das asas existe cura emocional, paz que acalma, descanso profundo, proteção total, silêncio espiritual, alívio da ansiedade, restauração interna. É ali que Deus enxuga lágrimas que ninguém viu cair. É ali que Ele realinha seus pensamentos. É ali que Ele cura feridas antigas. É ali que Ele tira o peso que você não conseguiu carregar. É ali que Ele devolve o ritmo saudável ao seu coração. Debaixo das asas, a alma volta a respirar. E quando você sai desse lugar, fortalecido, renovado, leve, o mundo pode até ser o mesmo, mas você já não é. Porque alguém que descansou na sombra das asas de Deus volta diferente, volta estável, volta firme, volta protegido, volta curado. Talvez o que você mais precisa hoje não seja uma resposta, não seja uma porta, não seja uma solução, mas um descanso. E o descanso está aqui, debaixo das asas daquele que te guarda. Há medos que não nascem do que já aconteceu, mas do que pode acontecer. Medos silenciosos sobre o futuro. Medos que surgem quando você pensa nos próximos dias, nos próximos meses, nas próximas decisões. São preocupações que se acumulam no coração como nuvens escuras. E se algo der errado? E se o inesperado acontecer? E se eu não estiver preparado? E se vier um ataque que eu não consiga suportar? Esses medos não têm forma, mas têm peso. Não têm rosto, mas paralisam. Não têm nome, mas apertam o peito. E muitos vivem assim, esperando o pior, temendo ser surpreendidos pela dor, pela perda, pela injustiça, por ataques que parecem estar rondando a vida de forma invisível. É como se a mente trabalhasse o tempo todo tentando prever perigos,
se defender, se proteger. Mas a alma continua vulnerável, cansada, exausta de tanto se preocupar. Mas o Salmo 91 interrompe esse ciclo de medo com uma verdade espiritual tão forte, tão grandiosa, tão absoluta, que muda completamente a forma como você enxerga o futuro. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Note, o versículo não diz que nada acontecerá ao seu redor. Diz que acontecerá, mas não chegará até você. A guerra pode existir, mas você não será derrubado. O ataque pode ser lançado, mas não terá efeito. O mal pode se levantar, mas não terá permissão de entrar. Esse versículo não foi escrito para gerar medo do ataque, mas confiança na proteção. O mundo espiritual é real, e o inimigo tenta lançar setas, pensamentos, opressões, situações para desestabilizar você. Mas a palavra afirma, com autoridade eterna, que mesmo que o caos se aproxime, você permanece intocado. Porque Deus não te guarda apenas durante o ataque, Ele te guarda antes dele chegar. Há batalhas que Deus vence sem que você saiba que existiram. Há dardos inflamados que Ele apaga antes que toquem sua mente. Há pessoas que tentam te ferir, mas são impedidas antes de chegarem perto. Há conversas malignas interrompidas pelo céu. Há injustiças frustradas antes de se manifestarem. Há armadilhas destruídas antes que você pise nelas. Deus não apenas reage, Ele antecipa. Ele não apenas protege, Ele intercepta. Isaías 54:17 confirma isso com uma precisão espiritual extraordinária. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isso significa: armas podem ser forjadas. O inimigo pode planejar. Pessoas podem se levantar. Palavras podem ser lançadas. Ataques podem ser preparados. Mas nenhum deles prosperará. Nenhum concluirá o que foi iniciado. Nenhum alcançará o alvo. Nenhum terá permissão para tocar o que Deus protege. Às vezes você sente uma batalha no espírito e ela desaparece de repente. Às vezes você sente uma opressão tentando se aproximar e de uma hora para outra ela vai embora. Às vezes o clima muda, o ambiente pesa, a ansiedade cresce e de repente tudo se desfaz. Não foi coincidência. Foi Deus bloqueando o ataque no mundo espiritual antes de ele se manifestar no natural. Pense nisso. Se você pudesse ver tudo o que Deus interrompeu por você hoje, só hoje, cairia de joelhos em gratidão. Ele te livrou de conversas que te machucariam, te livrou de decisões precipitadas, te livrou de caminhos perigosos, te livrou de armadilhas invisíveis, te livrou de ataques emocionais que destruiriam sua paz, te livrou de pessoas que tinham intenção ruim, te livrou de surtos de ansiedade que tentaram se formar dentro de você. E você nem percebeu, porque o livramento foi antecipado. Deus está sempre um passo à frente, na sua mente, na sua casa, no seu caminho, na sua saúde, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, nos seus projetos. O inimigo tenta tocar, mas encontra um escudo. Tenta entrar, mas encontra uma barreira. Tenta ferir, mas encontra a mão de Deus. Tenta derrubar, mas encontra a fortaleza divina. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que você ainda respira. É por isso que o inimigo não conseguiu te destruir, porque Deus interceptou tudo que tinha a intenção de te atingir. Hoje, Deus te diz: filho, filha, você não precisa temer o futuro. Eu já estou lá, e tudo o que foi preparado contra você não prosperará. 1000 coisas podem acontecer ao seu redor. 10.000 podem acontecer perto de você. Mas você permanece de pé, porque Deus bloqueia o mal antes que ele chegue ao seu terreno. Há momentos na vida em que a solidão parece falar mais alto do que qualquer voz ao nosso redor.
Momentos em que você olha para os lados e sente que ninguém realmente entende o peso que você carrega. Momentos em que você caminha, trabalha, luta, enfrenta pressões internas e externas, mas por dentro sente que está andando sozinho. É uma sensação que aperta o peito, que fragiliza a alma, que dá a impressão de que não há ninguém para ajudar, apoiar ou defender. E nesses dias, a mente começa a sussurrar mentiras sutis. Você está sozinho. Ninguém liga, ninguém vê, ninguém está com você. Mas a palavra de Deus revela uma verdade que silencia cada uma dessas mentiras. Você nunca deu um único passo sozinho. Mesmo quando você pensou estar abandonado. Mesmo quando ninguém te chamou, te ouviu ou percebeu sua dor. Mesmo quando o mundo não entendeu o que você enfrentava, Deus já havia enviado ajuda antes mesmo que você soubesse pedir. Essa ajuda carrega um nome espiritual: anjos. E o Salmo 91 declara com autoridade eterna: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. Perceba a profundidade disso. Deus não apenas permite que anjos caminhem com você, Ele ordena. Ele não apenas envia ajuda quando o ataque chega, Ele designa proteção constante. Ele não apenas guarda seus momentos de oração, Ele guarda seus caminhos, todos eles. Ele não apenas cuida do seu espírito, Ele acompanha seus passos. Isso significa que, quando você acorda, há anjos ao seu redor. Quando você sai de casa, há anjos indo à sua frente. Quando você anda por lugares difíceis, há anjos cercando você. Quando ataques invisíveis se levantam, há anjos combatendo em seu favor. Quando o inimigo tenta tocar sua vida, há anjos erguidos como muralhas. Você não vê, mas eles veem. Você não percebe, mas eles agem. Você não sente, mas eles lutam. O céu não te deixa sozinho nem por um instante. Hebreus 1,14 confirma essa grande verdade espiritual. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Eles são servos de Deus, mas são designados para servir você. Eles não estão apenas presentes, eles trabalham ativamente, desviando perigos, bloqueando ataques, interrompendo ciladas, afastando pessoas usadas pelo mal, guardando sua mente, protegendo seus caminhos, impedindo acidentes, neutralizando intenções malignas. Há batalhas que você jamais soube que existiram, porque anjos lutaram por você enquanto você dormia. Há ataques que nunca chegaram até você, porque anjos bloquearam antes de tocar sua vida. Há pessoas que nunca te feriram, porque anjos impediram a aproximação delas. Há situações que não te atingiram, porque anjos te desviaram delas. Você acha mesmo que foi sorte? Coincidência? Um acaso? Não. Foi o céu inteiro trabalhando a seu favor. E é por isso que o inimigo tenta te convencer de que você está sozinho, porque se você acreditasse na verdade, ele perderia toda a influência sobre sua mente. A verdade é simples e poderosa. Você é acompanhado. Você é guardado. Você é cercado. Você é protegido por forças espirituais que não se cansam, não dormem, não falham e não te abandonam. E há algo ainda mais profundo. Anjos não te acompanham apenas nos caminhos visíveis. Eles também caminham com você nos caminhos internos, nos caminhos emocionais, nos caminhos dolorosos, nos caminhos da alma, nos vales escuros, nas noites de angústia, nas fases de confusão. Quando você chorou sem entender, havia anjos perto. Quando você teve medo de dormir, havia anjos velando por você. Quando você sentiu opressão espiritual, havia anjos batalhando por você. Quando você se sentiu vulnerável, havia anjos ao redor com espadas erguidas. E isso não acontece porque você é perfeito. Isso acontece porque Deus te ama. A ordem que Ele deu aos seus anjos é permanente, contínua, inegociável.
Guardem, protejam, acompanhem, cercem, não deixem cair. Deus não mandou você caminhar só, Ele te deu escolta celestial. Hoje, enquanto você lê estas palavras, há anjos posicionados ao seu redor. Enquanto você respira, há anjos vigilantes. Enquanto você enfrenta lutas internas, há anjos trabalhando. Enquanto você dá cada passo, há anjos guardando você. Você não caminha sozinho. Você nunca caminhou. Chega um momento em que palavras já não bastam, em que explicações já não confortam, em que o coração, cansado de carregar tanto peso, simplesmente clama por intervenção imediata. É quando o medo do amanhã aperta o peito, quando a urgência espiritual bate à porta, quando você sabe, não apenas sente, mas sabe, que precisa de um livramento hoje, agora, neste exato momento. E é justamente aqui que o Salmo 91 se transforma de texto em arma, de promessa em proteção, de versículo em decreto espiritual. Esta não é uma oração comum, não é uma súplica fraca, não é uma repetição religiosa. É uma declaração profética, um posicionamento espiritual, um ato consciente de ativar aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. Sim, hoje é o dia de ativar proteção total. Você que acordou com medo, você que sentiu ataques espirituais, você que enfrenta ansiedade sobre o futuro, você que luta contra pensamentos pesados, você que percebeu o ambiente espiritual se movimentando contra você. Você que está cansado de se sentir vulnerável, exposto, desprotegido. Hoje você entra no dia cercado pela palavra, coberto pelo Altíssimo, blindado pelo céu, acompanhado por anjos, guardado pelo Deus que nunca falha. E é por isso que este momento é tão poderoso. Porque agora você não apenas escutou as promessas, você vai ativá-las com a sua boca. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E quando você declara o Salmo 91, você não está recitando, você está guerreando, você está ativando, você está decretando proteção total sobre o seu caminho. Você está dizendo ao mundo espiritual: eu entro no dia debaixo da sombra do Onipotente. Nenhum mal terá acesso ao meu território. Porque a promessa está escrita e Deus não volta atrás. Nenhum mal te sucederá. Nenhum, não poucos, não alguns, não os menores. Nenhum. Seja ataque emocional, inveja, cilada, engano, opressão, acidente, injustiça, seta, palavra contrária, armadilha. Deus diz, sobre você, não. E para selar essa verdade, ele ainda declara em Salmo 121, 7, de 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Isso significa que Deus te guarda quando você sai de casa. Deus te guarda quando você volta. Deus te guarda quando você dirige. Deus te guarda quando você trabalha. Deus te guarda enquanto você dorme. Deus te guarda quando você nem percebe que está em risco. Deus te guarda em caminhos que você não enxerga. Deus te guarda de ataques que você jamais saberá que existiram. Agora, neste momento, respire fundo, porque você está prestes a entrar na dimensão espiritual do Salmo 91, não apenas como leitor, mas como alguém que ativa a promessa. A oração profética começa quando o coração se rende e a boca declara: Senhor, eu me escondo no teu esconderijo, eu descanso à tua sombra. Eu declaro que tu és meu refúgio e minha fortaleza. Livra-me do laço, da peste, da seta, da destruição. Cobre-me com tuas asas, que a tua verdade seja o meu escudo. Eu não temerei terror algum. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Dá ordem aos teus anjos ao meu respeito. Guarda meus passos, guarda minha mente, guarda minha casa, guarda minha entrada e minha saída. Nenhum mal me sucederá, nenhuma arma prosperará. Hoje eu ativo a proteção total do Senhor sobre a minha vida. Amém.
Quando essa oração é feita com fé, algo se move no espiritual. Portas do inferno se fecham, setas são quebradas no ar, laços se desfazem, anjos são posicionados, fardos caem, medos evaporam, paz preenche o ambiente, a alma respira e você entra no dia não como alguém vulnerável, mas como alguém guardado pelo céu. Este é o momento em que você para de temer o amanhã e começa a caminhar com a certeza de que Deus já está lá te esperando. Oracal profética, ativando a proteção total do Salmo 91 sobre a sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu entro na tua presença não como alguém forte, mas como alguém que depende completamente de ti. Muitas vezes acordo com o coração pesado, com a mente acelerada, com pressões que tentam me sufocar antes mesmo de o dia começar. Mas hoje eu declaro, eu me refugio em ti. Tu és o meu socorro, o meu abrigo, o meu descanso. Pai, quando o dia amanhece difícil, quando minha alma sente medo, quando a ansiedade tenta me dominar, eu lembro que Tu és nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, Senhor, cobre-me agora com Tua paz. Que todo peso emocional seja retirado das minhas costas e que a Tua presença seja o meu primeiro suspiro deste dia. Senhor, eu escolho habitar, não apenas visitar o Teu esconderijo. Ensina-me a viver na Tua presença diariamente, que o inimigo não encontre acesso, porque quem habita no Altíssimo vive fora do alcance das trevas. Esconde-me, Pai, no Teu abrigo secreto. Guarda meus pensamentos, minhas emoções, meus caminhos. Que nenhuma seta invisível atinja minha alma. Meu Deus, Tu és minha fortaleza. Quando palavras negativas se levantam, quando inveja tenta me tocar, quando ataques espirituais surgem sem aviso, eu declaro que nada romperá a proteção que vem de Ti. O Teu nome é torre forte. Eu corro para Ti e estou seguro. Levanta muros espirituais ao meu redor. Que toda arma forjada seja anulada pelo Teu poder. Pai, livra-me das ciladas, dos enganos, das armadilhas preparadas no oculto. A Tua palavra diz que Tu me livrarás do laço do passarinheiro. Rompe agora qualquer trama contra mim, qualquer manipulação, qualquer intenção maligna. Que tudo seja interceptado antes de chegar perto. Nada tocará minha vida sem a Tua permissão. Senhor, leva-me para debaixo das Tuas asas. Ali onde a alma volta a respirar, onde a ansiedade perde força, onde o medo se dissolve, onde a opressão não entra. Esconde-me na Tua sombra, cura minha emoção, acalma minha mente, consola meu espírito. Deixa-me descansar em Ti e sentir a segurança do Teu amor me envolvendo. E Pai, eu Te agradeço pelos ataques que não me atingiram. Quantas guerras o Senhor lutou por mim sem que eu soubesse. Quantos perigos foram desviados. Quantos ataques foram quebrados antes de me alcançar. A Tua promessa é clara: 1000 cairão ao Teu lado e 10.000 à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Eu recebo essa proteção sobre o meu dia, sobre a minha casa, sobre a minha família. E agora, em nome de Jesus, eu ativo a presença dos Teus anjos ao meu redor. A Tua palavra declara: aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito. Envia anjos para meus caminhos, anjos para minha entrada, anjos para minha saída, anjos para meu lar, anjos para minha mente, anjos para cada território que eu pisar hoje. Que eles me guardem, me livrem, me sustentem e me protejam contra tudo o que eu não vejo. E para encerrar, Senhor, eu declaro com toda a autoridade espiritual que recebo do Teu nome: nenhum mal me sucederá, nenhuma arma prosperará, nenhuma seta me atingirá, nenhuma ameaça se estabelecerá. O Senhor guardará a minha entrada, o Senhor guardará a minha saída, o Senhor guardará o meu dia inteiro, o Senhor guardará a minha vida, hoje, amanhã e para sempre. Eu oro
Declaro e ativo tudo isso em o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.